Amém, irmãos? Eu vou contar com a ajuda do Wellington aqui hoje para entregar aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que eu tenho pedido para ele confirmar. Pode sentar, pode ficar sentado à vontade. Vou dizer aquela frase que eu digo sempre: você está na casa do seu pai, então aproveite e goste dos privilégios que você tem de estar na casa de um pai amoroso. Márcia falou ainda agora há pouco que tá bonzinho aqui. Não tá bonzinho não, tá bom demais. Ela disse que tá havendo um quebrantamento, mas eu estou me sentindo todo quebrado já. Eu não sei vocês, mas o ambiente de glória que existe nessa casa hoje, ele vem para nós de uma forma imerecida, mas é um ambiente no qual Deus traz, porque Ele é gracioso, Ele é bondoso para comigo e para com você. E eu estava preocupado quando toda vez que o Luciano me coloca na escala, eu já falo logo para ele: tira em nome de Jesus, caça outro, arranja outra pessoa. Aí eu fico: meu Deus, quem eu vou botar no meu lugar? Eu fico imaginando Deus olhando para mim, dizendo assim: oh meu Deus, não fale isso não, porque Ele é o próprio Deus. Mas eu fico imaginando que Ele lá de cima vai dizer: vai meu filho, que eu vou te capacitar, meu espírito está contigo, porque eu já deixei Ele com você há muito tempo. Eu estava perguntando ao Senhor sobre o que é que eu vou falar. E aí me veio à cabeça essa imagem que vocês vão ver daqui a pouco. E eu queria muito, assim, embora o Wellington esteja aqui, que vocês tentassem ouvir aquilo que Deus quer falar com vocês, e assim como Ele falou comigo. E na terça-feira eu vim para a escola e o Damião começou a falar sobre pão, e ele continuou falando de pão, e eu falei: Senhor, não deixa ele pregar minha mensagem não, que eu já estou preocupado. Na quinta-feira falaram de pão novamente. Falei: pronto. No domingo também falaram de pão. Ontem o Damião falou de pão lá na sede. Eu falei: eu não preciso de mais nada para entender que o Senhor quer falar sobre pão, o pão vivo que desceu do céu. Então eu peço que vocês abram as suas Bíblias aí no livro de João, capítulo 6. Aleluia. A Josi é uma delas. A gente vai na casa dela e passa mal, tanto que a gente come bem, né, pastor Daniel? Só esperar na próxima. Eu também, viu? Mas a gente vai tratar de um assunto, de uma receita simples, de uma receita muito simples, e que eu acredito que a maioria das mulheres aqui sabem fazer, que é uma receita de pão. Olha como é simples a coisa, porque o meu Deus é simples. O livro de João, capítulo 6, do 48 até o 51, pastor Damião, manda aí daquele jeito. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Amém? Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Não tem pão mais prazeroso do que esse, irmãos. Mas para a gente chegar no pão, a gente precisa entender como é que a coisa funciona. E eu sei mal fazer um miojo, não entendo nada, tive que pesquisar, né? Como é que faz um pão? Quais são os ingredientes que são colocados em uma receita básica de pão? Eu vou falando aqui algumas coisas aí, vou ver se vocês concordam comigo. Um sachê de fermento seco para pães, né? 2 xícaras de chá de leite morno. Presta atenção para essa palavra, fala comigo: morno.
uma colher de sopa de açúcar, meia xícara de chá de óleo, uma colher de sopa de sal, um ovo inteiro sem a casca, farinha de trigo até que a massa solte das mãos. É isso mesmo? Se você me desse isso aqui, gente, eu não ia saber fazer nada. Já tentei fazer arroz naquelas panelas elétricas, não deu certo. Fiquei frustrado. Mas isso é outra história. Mas é isso que Deus colocou no meu coração, uma receita de pão, com alguns ingredientes que são coisas simples. E assim como Deus, Ele utiliza coisas simples para te levar onde Ele quer que você esteja. Essa é uma receita que é muito simples. E o que é que eu vejo hoje? Eu não vou demorar, tá, gente? Prometo. Então o que é que eu vejo? Que existem alguns ingredientes que são necessários para que a minha vida e a sua vida esteja de acordo com aquilo que Deus quer que realmente estejamos fazendo e vivendo, para que a gente chegue à estatura de um varão perfeito, para que a gente chegue a uma massa perfeita, uma massa com um dos principais ingredientes que eu acho e acredito que deve ter no pão, é o fermento. Sim ou não? Sim. Sem o fermento nenhum pão podeis fazer, a não ser que seja pão ácido, porque ele não vai inchar. Isso? É isso mesmo? O fermento incha, sem fermento não incha. Então estou indo certo. Que tipo de fermento estamos recebendo em nossas massas, em nossas vidas? Alguém abre, por favor, o livro de Mateus, capítulo 16, verso 6. Que tipo de fermento estamos recebendo em nossas vidas? Mateus 16, verso 6. Amém. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga me espera, que eu quero ir também. Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Amados, quando eu li esse versículo hoje, eu percebi que o fermento ele não serve só para deixar o pão bonito. Existe um outro tipo de fermento que muitas vezes nós permitimos entrar em nossas vidas, que é o fermento dos fariseus, ao qual não é um fermento que vai fazer com que uma massa fique boa. Então o que é que Deus está dizendo para mim hoje? Cuidado com o fermento que você coloca na sua massa. Cuidado com o fermento que você permite entrar na sua vida. Porque nem sempre o fermento é sinal de algo bom. Pode ser algo bom para uma massa, na qual a gente precisa fazer, para que ela fique boa. Mas existiam algumas pessoas naquela época, os fariseus. Eles estavam entregando um fermento ruim para algumas pessoas, para as pessoas da época de Jesus Cristo. Por isso Deus vem e diz assim: cuidado e acautelai-vos do fermento que eles estão trazendo, porque não é o fermento que eu quero colocar na vida de vocês. Quando eu pesquisei sobre essa receita, eu fui ver qual é o modo de preparo, que não é algo tão complicado. Eu brinquei dizendo que talvez eu não soubesse fazer nada, mas do jeito que eu vi aqui, que vi na internet, porque na internet tem tudo, né? Coloque o fermento na água morna, quase fria, deixe uns 5 minutos. Isso é um primeiro passo do preparo. É porque o pão é o meu pão, tá? Não se preocupa não, que a ordem dos fatores não altera o pão, só se ele não tiver fermento. Mas na minha vida e na sua vida tem um fermento bom, amém? Amém. Aqui está escrito assim, aqui eu peguei, viu, Wellington? Depois acrescente o açúcar, o sal, o ovo e o óleo. Vai acrescentando a farinha de trigo. Primeiro
Ele é que sabe, né, irmãos? Mas tem uma parte interessante do preparo do pão e dessa massa que eu achei muito legal. Que está escrito aqui: sove a massa até ficar macia e homogênea. Gente, sovar a massa, deixar que ela fique macia. Estou até com medo de ler o restante agora aqui, o padeiro está aí. Mas vamos lá. Aqui nos finalmente diz assim: coloque uma forma untada só com farinha de trigo e coloque para assar em forno sem pré-aquecer. Mas todo esse processo de colocar ingredientes, de mexer a massa como ela e tu está fazendo, percebe que tudo isso que eu estou falando em termos de preparação, todo esse processo nada mais é para que a gente chegue a um resultado perfeito? Quem já se sentiu aqui assim? A gente muitas vezes está passando por um problema, por uma situação, e a gente não entende por que é, mas a gente está no caminho, e Deus quer que mesmo diante de quaisquer situações, que não seja ela algo agradável ao meu e aos seus olhos, que a gente permaneça firme. Sim ou não? Sim. Porque isso é o que Cristo quer, é o resultado perfeito. Vocês vão entender. É exatamente isso que Deus está fazendo comigo e com você hoje. Você não está aqui porque você quer ser uma massa despreparada. Você não está aqui porque você não quer ser uma massa sem fermento. Você está aqui porque você quer ser um pão. Não é qualquer pão, não, é o pão. Porque eu fui escolhido. Ana Paula até fez uma música para mim. Você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai. Já ouviu? Foi para mim. Porque esse pão aqui, meu filho, foi qualquer padeiro que fez, não. É sério. Você também não foi qualquer padeiro que fez, não. Um dia eu estava lá na igreja, eu estava do lado do meu pastor Damião. E meu pastor Damião é gato, né, gente? Eu vou fazer o quê, né? Não interpretem mal o que eu estou falando. Aí chegaram para mim e disseram assim: nossa, teu pastor é muito gato, né? Eu falei: e eu? Tu também. Eu falei assim: não, mas aí o negócio foi com ele. Teu pastor é gato e tu também. É isso que Deus quer, que as pessoas olhem para a gente e vejam a perfeição da obra de Deus naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou dizer. Amém. Porque essa é a aparência de um pão perfeito. Eu fico imaginando geralmente quando eu vou na padaria, eu vou assim, eu chego lá e falo assim: moça, tem quanto tempo que esse pão saiu? Um até brincou comigo e disse assim: ele não saiu, ele está aí. Falei assim: que horas ele foi feito? Ela já tem quase uma hora. Eu falei: vai sair outro, que horas? Ela disse: daqui 10 minutos. Eu falei assim: 10 minutos eu espero, né? Quem tem paciência espera. Nós somos a massa e Ele, como padeiro oficial, quer fazer com que nós sejamos um pão de igualmente modo, ou seja, iguais a Ele, porque nós fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Embora nós ainda precisamos de muitos ingredientes, embora Ele precise pegar a gente e fazer exatamente o que Ele está fazendo aqui. Ele vai amassar, Ele vai quebrar esse jarrinho que não é tão legal, Ele vai pegar essa massa e vai fazer um jarro novo, ou um pão novo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Para sermos pães perfeitos como massa que somos, nós precisamos passar por um processo que às vezes nós não gostamos. Nós precisamos ser sovados. Alguém sabe o que é ser sovado? O quê? O que mais? Batido. Eu fui pesquisar. O que significa sovado?
O que significa sová-lo? Significa amassar, bater a massa de alguma coisa, dar pancadas, olha só, gente, dar pancadas em, pisar, no caso das uvas, para a extração do seu suco ou manufatura do vinho, moer, certo? Descansar, descascar, perdão, está ligado ao verbo pilar. Quem é do Maranhão entende esse negócio de pilar arroz. Alguém já viu isso? Quando a gente colhe o arroz, a irmã Graça já fez muito isso. Eu também já fiz. Lógico que bem depois dela, né? Bem depois. Vocês entendem? Percebe que até agora nós estamos vivendo exatamente esse processo, mais uma vez, de preparo. Olha só o que ele está fazendo ali com a massa. Não tinha nada aqui dentro dessa bacia. Não tinha nada. De repente o Hélito foi começando a colocar ingredientes dentro. É exatamente assim comigo e com você. Nós não tínhamos nada. Nós não éramos nada. Até que Cristo olhou para mim e para você e disse assim: não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele me escolheu e Ele escolheu você para ser o pão perfeito. A massa pode optar pelos ingredientes que ela recebe? Ela pode? Ela não pode. É tanto que quando eu fui pesquisar sobre o pão, existe pão de tudo quanto é jeito. Baguete, que não é baguete, pão francês, pão brasileiro, pão de Ceilândia, pão da Panita, pão da Gonçalino, que é o melhor pão do Brasil. Damião sabe o que eu estou falando. A massa não pode optar pelos ingredientes que ela recebe, assim como nós não podemos optar por aquilo que nós queremos receber de Deus, porque a vontade dele prevalece na minha e na sua vida. Amém? Alguém abre em Gálatas 5:23. Eu quero que a gente leia aí o tanto de ingredientes que Deus quer colocar em mim e em você como massa dele. Pastora Márcia, leia pra gente Gálatas 5:23. Gálatas 5:23, quem encontrou diz amém? Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É esse? 23. A mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Olha aí, são coisas que Deus quer colocar na minha e na sua vida. Amém? Amém. Lê o 22 aí, Márcia. Mas o fruto do Espírito é: Olha só, gente. o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebeu o tanto que a gente precisa? Olha o tanto de ingredientes que eu e você precisamos para que a gente chegue à estatura de uma massa perfeita, à estatura de um varão perfeito, à estatura de um pão perfeito, um pão agradável aos olhos do Pai. Deus, Ele teve um filho sem pecado, mas Ele não teve um filho sem sofrimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus, Ele colocou um pão nessa terra, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Mas esse pão passou por esse mesmo processo. Jesus Cristo foi pisado, amassado, desprezado, surrado, cuspido, suou sangue. Olha o que é que essa massa está sofrendo para ela chegar onde Deus quer que ela chegue. A massa precisa ser sovada, ela precisa ser amassada, e ela foi. A massa veio para muitos de nós não recebemos, assim como foi no antepassado. Todo pão para ser
perfeito, além de ser socado, ele precisa passar por um lugar que ninguém quer passar, como eu falei agora há pouco. Ele precisa passar pelo fogo. E aí, quando a gente enfrenta uma dificuldadezinha, a gente já começa a murmurar, a gente já começa a reclamar, a gente já começa a se maldizer, a gente já começa a questionar Deus dos porquês que nós estamos vivendo ou passando por aquilo. Mas a gente acabou de dizer que a massa não pode optar pelos ingredientes que ela vai receber. Sim ou não? Então por que nós reclamamos tanto por aquilo que Deus permite que nós venhamos passar? Nós somos massas que reclamam. No momento em que mais nós reclamamos, Deus pega a gente e faz aquilo ali. Vocês estão vendo? Ele amassa mais ainda. Para que a alegria, a paz e a longanimidade apareçam em minha ação. Para que essa massa comece a olhar, ele vai dizer que agora ela está ficando bonitinha ainda, não está no ponto de pôr no forno ainda, mas eu vou colocar ela no forno. Vamos lembrar aí de 3 pãezinhos que foram colocados no fogo. Daniel capítulo 3 fala de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fiquei imaginando hoje, quando eu estava lá em casa lendo, eu falei: Senhor, esses meninos fizeram tudo o que o Senhor falou que era para fazer. O Senhor colocou tudo o que precisava ser colocado neles, até que chegou o ponto deles serem colocados no fogo. Eles foram colocados no fogo. E se nós fôssemos colocados no fogo como eles foram? Será que teria um quarto homem lá dentro? Para evitar que o pão queimasse? Será que essa massa não ia queimar? Porque para a massa não queimar, o padeiro ele tem que estar atento. Mas a massa ela precisa ser boa. Porque se a massa não for boa, de que adianta o resultado? O resultado vai ser ruim. E eu fiquei imaginando aqueles 3 homens lá dentro, e eu fiquei me perguntando: Senhor, se fosse eu, será que minha massa ia queimar? Quanto do Senhor, quanto de ingrediente do Senhor eu iria ter, ao ponto de que o Senhor olhasse para mim dentro daquela fornalha, dentro daquele forno, e dissesse: esse pão aqui é meu, aqui ninguém toca. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Eu quero caminhar para o encerramento, mas eu quero fazer uso aqui, menção de algumas palavras que eu escutei na pregação do pastor Leonardo lá no Sol Nascente. Ele disse assim: enquanto uns estão sendo usados por Deus como massa perfeita, infelizmente alguns de nós estamos como pães de mais de 20 minutos. Vocês perceberam que eu falei agora há pouco, que quando eu vou na padaria, que o pão já está com mais de 1 hora, mais de 20 minutos que ele está lá, eu espero um novo sair? Por que será que eu espero um novo sair? É porque ele está quentinho, ele vem crocante. Geralmente eu acordo cedo nos finais de semana, e às vezes eu saio para correr e eu passo lá na padoca, né? Na Gonçalina, que é onde eu compro os pães geralmente. E aí eu espero o pão sair quentinho. Quando ele sai, gente, eu corro pro caixa, assim, parece que eu estou, né, numa corrida. E eu paro a conta, eu vou chegar em casa rapidinho, que eu quero comer quentinho. Passar aqui na manteiga, levando o pastor Damião, né, pão, tem menos 5. Ele gosta de pão. A Daf também gosta de pão. De hambúrguer. Infelizmente nós estamos vivendo como pães de 20 minutos. Isso, o que isso quer dizer?
Por que nós somos comparados a um pão de 20 minutos? Porque ninguém gosta de pão frio. É a irmã Graça que eu digo, né, irmã Graça? Quando eu estava morando na casa dela, ela fala, já tem pão? Eu falei, de que dia? Ela fala, de ontem. Eu falei, não quero. Eu saía lá para a panificadora, vinha comprar uns 5 ou 6 pães. Ela, menino, para que tu comprou esse tanto de pão? Eu falei, para mim comer, para o Luiz comer, para nós comer, para nós comer. Eu queria um pão novo, um pão bonito. Quando Deus pega você para salvar, quando Deus me pega para Ele me salvar, para Ele me amassar, Ele pega a gente para fazer isso porque Ele quer um resultado perfeito daquilo que Ele quer para mim e para você. Amém? Apocalipse 3,16 diz assim: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Percebe que o pão ele precisa ter um ponto certo? Pão morno é bom? É bom. Mas pão quentinho, gente, é outra história. O pão quentinho é diferente. É como o choquito. Entende? Bonito. Entende? Quem gosta de choquito aqui, levanta a mão. Por isso vocês gostam de mim. Entendeu? Calma, irmão, vou chegar em você, viu? Já começou a mudar melhor, tá errado. Existe um processo pelo qual Deus, infelizmente, se entristece comigo e com você. Esse processo acontece quando a massa se faz de padeiro. Se a massa não pode optar pelos ingredientes que vai dentro dela, como é que ela vai se fazer de padeiro, gente? Deus diz para mim e para você: Luciano, meu filho, tem paciência, meu filho. Não está na hora de fazer isso. Não, senhor, mas sabe o que é? Porque eu queria fazer um negócio assim, assim, vai ter um navigate e vai ser legal. E aí Deus eu fico imaginando Deus olhando para ele e fazendo: longanimidade, meu filho, mansidão, te acalma. Lembra desse ingrediente que botei em você? Será que você perdeu ele pelo caminho? Muitas vezes esses ingredientes que Deus coloca na minha e na sua vida para que a gente chegue a uma estatura de um pão perfeito, a gente vai perdendo eles pelo caminho. De repente você chega em casa, o marido fala alguma coisa e a mulher fala duas, aí ele não fala nada, a mulher pergunta: por que você não falou mais nada? Lá se foi um ingrediente. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de agradecer a Deus por aquilo que Ele faz por mim. Esses dias eu estava indo trabalhar no metrô, lá no Brana, e eu sempre vou de metrô, e eu estava com fone, ouvindo uma música, e eu comecei a orar e falar um pouco alto, não sei se por causa do fone, e a mulher me deu uma cutucada assim, eu olhei para ela e falei assim: bom dia, ela disse: você está falando muito alto. Eu falei assim: estou falando com meu pai. Ela: cadê ele? Foi isso que ela falou: cadê ele? Eu falei: está aqui. Ela olhou para outra e disse: como se eu fosse maluco. Mas não, eu preciso me alimentar daquilo que Deus tem para mim. Eu preciso todos os dias deixar de achar que eu sou padeiro e receber os ingredientes que Deus tem para a minha vida. Amém? Amém. Quando isso acontece, quando a massa se inventa ser padeira, inverter as posições, a massa ela perde o sabor. Não adiantou de nada o fermento que Deus colocou nela. Eu fico imaginando o povo de Israel quando eles estavam no deserto reclamando que Deus mandou o maná. Gente, o maná que vem do céu deve ser o maná mais gostoso da face da terra. Não existia nada mais gostoso. E vem do céu. Vou alimentar você com algo que vem do céu, meu filho. E eles ainda murmuram. Porque no começo tudo é bom, né? Tudo é gostoso, tudo é legal, bonitinho. Começa: meu amor, tem uma poça d'água. Vem por fim, você fala para ela: tá enxergando não, sua. Aí os bichos já começam a fazer parte da vida
da massa do pão, que não devia ter. Então o que acontece? Ele perde a sua forma mais perfeita. Quando? Quando a gente inventa de ser padeiro e quando a massa perde o sabor. Já comeram pão murcho? Quem não comeu pão murcho aqui? Levanta a mão. Eu já comi pão murcho e é ruim demais, gente. Eu fico imaginando assim, quem foi que fez pão tão ruim? Mas não é que ele é ruim, ele está ruim, porque ele passou do processo. E quando a gente passa do processo, é o momento que eu e você perdemos o sabor para Deus. Mas Ele não desiste nem de mim, nem de você. Amém. Amém? Ele nunca vai desistir de mim, de você. Ainda que a gente queira colocar a carroça na frente dos bois. Ele quer fazer de mim e de você uma massa perfeita. Amém? Amém. Primeira vez que eu fui na casa da Josi, eu comi um pão lá que ela fez, estava bonito. Eu comi mais porque achei que tinha mais gente para tomar café. Então tinha comido era muito. Nós precisamos ser um tipo de pão que foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Ser um pão que foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu fico imaginando Jesus quando ele estava passando pelo processo para chegar onde Deus queria. Quando ele veio à terra, quando Deus colocou ele nessa terra para ser o pão que dá vida, o pão da vida. Todo aquele sofrimento que ele passou. Eu já falei para vocês que eu não consigo assistir aquele filme lá do Mel Gibson, Paixão de Cristo, porque quando estão batendo nele, gente, eu choro. Quer ser mais sovado do que aquilo? E nem por isso ele reclamou. No instante que a gente está perdendo o sabor, no instante que a gente está sem os frutos do Espírito Santo, que são os ingredientes que Deus quer que esteja na minha e na sua vida, a gente começa a perder o brilho que Deus quer que nós tenhamos. O Espírito Santo do Senhor é algo que a gente falou hoje. Ele é meu amigo, ele é meu ajudador, ele é meu tudo, ele é minha paixão, ele é meu namorado. Mas no momento que a gente está sendo sovado, perde o brilho. Acabou meu amigo, não tem nada de amigo mais. Amigos, Espírito Santo aparta de mim todo esse sofrimento. Eu me lembro que eu falei uma vez sobre a gente estar no deserto. Estar no deserto é a mesma coisa que você ter sido sovado e estar dentro de um forno. E muitas vezes a gente esquece que o deserto é uma das, como é que eu posso dizer? É uma das etapas que a gente precisa passar para que esse pão fique perfeito. Eu quero ser um pão perfeito. Quem quer ser um pão perfeito aqui? Eu quero ser um pão perfeito. E eu desejo que todos que estejam aqui dentro, que estão aqui dentro, sejam um pão. Mas é um pão, gente, que na padaria do céu, não sei se tem padaria lá, mas que a gente suba com esse aroma perfeito. Amém? Eu queria deixar 2 perguntas para a gente finalizar. Só isso. Por que nós nos mostramos ser massas tão intratáveis ao ponto de não aceitarmos aquilo que o padeiro quer colocar em uma massa que ele acha tão preciosa? E a outra pergunta que eu quero deixar para finalizar é: que tipo de pão nós somos hoje? Que tipo de pão nós somos? Quais são os ingredientes de Jesus Cristo que você está carregando com você? Quem é que pode olhar para você e dizer assim: ele tem os ingredientes da pessoa de Jesus Cristo na vida dele? Ele reflete tudo isso que eu queria ver e nunca vi em ninguém. Mas eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre que pão nós somos.
sobre que tipo de fermento nós estamos carregando e recebendo. Porque não é porque é uma receita simples que a gente vai deixar de dar importância para ela. É simples, é sem pão. Mas a gente tem que entender que o padeiro é exigente. E o lugar para onde ele quer nos levar não aceita pão sem os ingredientes dele. Amém? Eu espero, em nome de Jesus Cristo, que você seja o pão do céu. Assim como Deus nos fez a imagem e semelhança dele, Ele quer que nós façamos as mesmas coisas que Ele, porque Ele era um pão perfeito. Eu fiquei imaginando hoje aquelas pessoas que Deus levou, que Ele colheu para si, Ele escolheu para si. E eu fiquei lembrando muito de Jó, tanto que ele foi salvado. Jó já era um pão bonito, gente. Eu e você, nós somos pães lindos. Não foi à toa que Ele te escolheu para estar aqui hoje. Não foi à toa que Ele te escolheu para levar para o céu. E o que vem à minha cabeça é: Senhor, Jó sofreu tanto, mas dentre todos os pães o Senhor escolheu para dar testemunho dele. E o pão, quando ele é bonito, todo mundo quer um pedaço dele, sim ou não? É por isso que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. E a palavra que a gente leu no livro de João, capítulo 6, verso 51, pastor Damião leu, diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Carne essa que nós comemos ontem, fazendo uma aliança com Jesus Cristo diante da ceia do Senhor. Nós comemos do pão e bebemos do seu sangue. Amém. São ingredientes fundamentais para que a gente chegue onde Jesus quer que nós cheguemos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso comigo. Eu quero te agradecer, Jesus, porque tu tens sido também misericordioso com meus irmãos. Todas as vezes que eu estou dentro aqui da igreja de Santa Maria, não somente aqui, eu sinto a agir de Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor encontre nessa massa, que era uma massa podre, que era uma massa que não tinha nada, que não tinha nenhum elemento do Senhor. O Senhor coloca todos os elementos necessários para que a gente chegue, Senhor Jesus, à estatura de varão perfeito, daquilo que o Senhor quer que adentre as portas dos céus. Quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de falar das tuas maravilhas. Ainda que eu não mereça nada, o Senhor nunca desistiu de mim. Aleluia. Glória a Deus. Assim como eu sei que o Senhor nunca desistiu dos meus irmãos. Deus poderoso. Abençoa, Senhor. Eu agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Deus Santo poderoso. Eu quero te pedir que o Senhor nunca me abandone. Deus maravilhoso. Ainda que eu venha ser salvado, ainda que eu venha ser amassado, ainda que eu venha passar por algum deserto, que o Senhor esteja sempre do meu lado, assim como o Senhor esteve com seus filhos no deserto. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu hoje.
nome de Jesus. Amém, irmãos?